E aí pessoal, beleza? Daniel San trazendo mais um vídeo para vocês. E pessoal, no vídeo de hoje vou trazer para vocês a palestra de Isaac Santos, falando referente à comunicação. É muito bom a gente saber sobre comunicação, saber falar, saber se expressar, saber se expressar em público e tudo mais, né? Quem sempre não quis ter aquela comunicação, aquela facilidade, comunicar vem de facilitar e ser entendível em outras palavras ou em várias palavras para quem você está passando a comunicação. Então, no outro vídeo que eu trouxe de Augusto Cury, eu mostrando o processo, eu mostrei tudo que eu levei e tudo mais, mas nesse vídeo eu vou trazer diferente, vou trazer mais direto, focado no assunto. Assim que eu chegar lá, já vou gravar outro vídeo, vou fazer uma live, provavelmente a live já vai estar publicada antes desse vídeo, mas mesmo assim vou deixar na descrição do vídeo e no comentário também fixado, para quem quiser assistir essa live de Isaac Santos falando sobre comunicação. E é isso, pessoal. Curte aí, se inscreve e deixe seu comentário. Fala galera, já cheguei aqui no SexBA, onde vai ser a palestra. Agora só falta eu descobrir qual é o andar e qual é a sala, mas acho que cada ambiente aqui, deixa eu dar um zoom lá, cada coisa aqui, cada andar é uma sala. Posso ter que me informar aqui. Para que serve a PNL e como o medo de falar em público, o medo de gravar vídeos, o medo de fazer lives é instalado na mente humana. Vocês vão entender que existe uma programação para que você tenha medo, desconforto, insegurança de gravar vídeos, fazer lives, falar em público, como também existe uma programação para você se sentir totalmente seguro, segura, para gravar lives, fazer vídeos e falar em público. A gente vai falar sobre isso na primeira parte do treinamento. Quando eu terminar a primeira parte, eu vou dar um intervalo rápido de 15 minutos e depois a gente vai para a segunda parte. Na segunda parte, você vai fazer um teste. Repete comigo, teste. Um teste para quê, Isaac? Um teste para você ter clareza do seu eu comunicador. Você vai sair desse treinamento sabendo todos os padrões internos que você tem sobre a sua comunicação. Então você vai identificar o seu eu comunicador e você vai ter clareza da relação do seu eu comunicador com os seus resultados pessoais, profissionais e financeiros. Você vai perceber que existe uma relação direta da sua programação sobre comunicação com os seus resultados. E eu vou te entregar isso na segunda parte do treinamento. Depois disso a gente vai ter um outro intervalo, esse não tão curto, de 15 minutos, talvez de 40 minutos. 30 minutos, mais ou menos. E a gente vai para a terceira e melhor parte do treinamento, onde eu vou te mostrar como é possível vencer o medo de falar em público, fazer lives, gravar vídeos com técnicas exclusivas de PNL. Quem está entendendo até aqui, gente? Levanta a mão e diz eu. Show! Bem simples. Tudo que eu vou falar está relacionado a esses 3 pontos que serão abordados. Beleza? Para que a gente tenha o melhor rendimento desse treinamento. É interessante que a gente estabeleça algumas regras. Todas as regras que eu vou colocar aqui, elas são simples. Contudo, elas são necessárias para que você tenha o melhor resultado desse treinamento. A primeira regra está relacionada a você se permitir um processo prático. Se você veio para cá e se você ficar apenas me assistindo, apenas me vendo e não fizer as práticas, você não vai colher o melhor resultado desse treinamento. Então, em diversos momentos nós vamos ter práticas e eu sugiro que você faça as práticas. É comum, no momento da prática, você ficar ouvindo uma vozinha interna assim: depois eu faço. Como é que eu vou fazer se eu não sei fazer? Isso é um paradoxo. Muita gente não tem resultado. Pergunta por quê? Porque ela quer saber fazer antes de fazer. Só que não funciona assim. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: não funciona assim. Não funciona assim. Você vai precisar primeiro fazer sem saber para saber fazer. E vocês que estão aqui, tanto no Rio de Janeiro, tanto em São Paulo como aqui em Salvador, já são mestres em um monte de coisa. Querem que eu dê um exemplo? Quem aqui sabe cozinhar? Levanta a mão. Bacana, levanta a mão. Isso. Mesmo que seja mais ou menos, gente, pode levantar. Pode levantar. Eu estou falando super premium cozinheiro, cozinheira não. E como você aprendeu a cozinhar? Fazendo.
talvez em algum momento você nem sabia tanto, você teve que se permitir um processo prático e você foi errando, acertando, até saber cozinhar muito bem. Quem sabe dirigir? Levanta a mão. Isso, mesmo que seja um pouco barbeiro, pode levantar. Isso, mais pessoas levantaram nesse momento. Como você aprendeu a dirigir? Dirigindo. Por mais que seu pai, sua mãe, seu professor de autoescola, seu tio, seu marido, sua esposa tivessem te conduzido, por mais que você tenha assistido aulas sobre isso, por mais que você tenha ido numa autoescola fazer a parte teórica, você aprendeu a dirigir quando colocou o bumbum na cadeira de motorista, as mãos no volante e se permitiu um processo prático. Isso faz sentido? Faz. Tudo que você é bom, tudo que você é bom. Como você aprendeu a andar? Andando. No começo, imagino, quem tem filho pequeno aqui? Levanta a mão, filho pequeno. No começo, a criança, ela gasta muita energia para se manter em pé. E quando alguém chama a atenção dela e ela desvia a atenção da habilidade de ficar em pé, geralmente ela cai. Não é assim? E no começo ela vai andando, se concentrando no processo de andar. Não é assim? E depois ela anda sem pensar em andar. As pessoas, vocês que estão aqui, geralmente não pensam assim: perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, parei. Não, você simplesmente anda. Por quê? Porque você se permitiu um processo prático. Só que quando a gente vai ficando mais, não estou chamando vocês de velho, tá? Mas quando a gente vai ficando mais experiente, mais adulto, quando a gente vai acumulando mais anos, é comum as pessoas aprenderem a ter medo de errar, medo de entrar em ação. E aí as pessoas, elas querem aprender sem se permitir, sem praticar. E eu não conheço uma forma de você dominar a PNL, de você melhorar a sua comunicação sem praticar. E essa é a primeira regra do nosso treinamento aqui. Quem está comigo nessa regra simples de se permitir para praticar? Levanta a mão e diz eu. Todas as regras vão ser simples, tá? Essa regra é simples. A gente vai fazer em 3 horas de treinamento umas 4 atividades, mais ou menos. Vai ter uma parte teórica e vai ter uma parte prática. Se você não fizer a parte prática, a sua performance vai ser abaixo da média. Se você fizer a parte prática, eu garanto que a sua performance vai ser acima da média. Beleza? Então a única forma de você não ter um resultado bacana é se você não seguir as regras que eu vou colocar aqui. E todas elas são simples. A primeira é se permitir. A segunda é energia alta. Se eu perceber que vocês aqui em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, está com a energia meio baixa, eu vou pedir para todo mundo levantar. Levanta todo mundo. Vamos fazer agora, vai te fazer um teste. E aí, isso, levanta no Rio, levanta em São Paulo, levanta todo mundo. Isso, vai levantando, puxa a pessoa que está do lado, isso, tá? E a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer, a gente vai fazer assim, ó. Eu sou forte, capaz de abundância. A gente vai fazer junto, tá todo mundo? Faz parte de uma metodologia exclusiva que já validou, já ajudou, já impactou positivamente a vida de mais de 25 mil pessoas. Muitas coisas vocês vão entender o que eu estou fazendo, muita coisa você não vai entender o que eu estou fazendo. A minha sugestão, as peças que encaixarem e que você entenda rapidamente, utilize para a sua vida. Aquilo que você não está entendendo no primeiro momento, não jogue fora. Pergunta por quê? Porque vai te fazer falta lá na frente. Eu tenho 3 filhos, uma que vai fazer 21 anos na semana que vem. Não sou tão velho. Um de 10 anos e um de 7 anos. Um de 10 anos, que carrega o meu nome, Isaac. Há 3 anos atrás, a gente amava brincar de quebra-cabeça. Na minha experiência, quando a gente comprava quebra-cabeças grandes, eu olhava algumas peças e percebia que aquelas peças dificilmente iriam conectar. Eu achava que elas tinham vindo errada de fábrica. Na minha experiência, eu jogava fora essas peças. E quando a gente estava próximo de montar aquela imagem maravilhosa,
nós tínhamos peças faltando de uma imagem extraordinária que poderia estar sendo formada entre nós. Muita coisa você vai pegar de primeira aqui. Você vai dizer, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? Nossa, como eu funciono? Puxa vida, eu não sabia a relação disso com aquilo outro. Outras coisas, talvez você olhe para mim assim, tipo, mas pra quê? Que eu vou levantar e dizer, mas tão próximo, só faz. Você vai entender que tudo que você fala, você ouve. E as crenças, elas são modificadas através do ouvir. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessas 3 horas também. Muitas coisas vai fazer sentido rapidamente, outras coisas você vai pensar, mas por que ele falou isso agora? Só segue. Se 2 dias a passar de hoje, ainda assim não conectar, você joga fora o que não serviu para você. Quem está comigo nessa regra, levanta a mão e diz eu. Todas as regras são simples, tá? A próxima regra é sem mimimi. Mimimi, aqui na Bahia a gente fala, o rosto do mimizento já é assim. Ai, mas está muito rápido. Ai, mas está muito lento. Ai, mas está muito quente. Ai, mas está muito frio. Ai, mas está muito. Ai, mas está muito. Então, cutuca quem está do seu lado e fala sem mimimi. Dá uma cuidada na pessoa sem mimimi. Porque o mimimi é um padrão. As pessoas, vocês que estão aqui comigo, têm uma predisposição natural para enxergar as coisas do jeito que vocês estão programados. Tem pessoas que elas conseguem expandir todos os problemas, todos os defeitos, todos os pontos negativos daquilo que elas vivem, enquanto outras têm a habilidade de enxergar a oportunidade em tudo que vivem. Eu cheguei de Las Vegas ontem, passei 7 dias com minha esposa em Las Vegas. Quando eu cheguei em São Paulo, o voo atrasou, o voo da United chegou 1 hora atrasado em São Paulo, eu perdi meu voo de conexão para Salvador. Cara, de Las Vegas até São Paulo, se você pegar uma boa conexão, você faz 18 horas de viagem, 16 horas de viagem. É muito longe, é na costa oeste dos Estados Unidos. Quando eu perdi o meu voo, eu tinha qualquer motivo de ficar ultra, mega, power chateado. Poderia ficar chateado? Sim. Poderia. Se eu ficasse chateado, o quanto de dinheiro eu faria mais? O quanto de saúde eu teria mais? O quanto de benefício eu teria mais? Mas Isaac, você pode processar, você sabia? Eu sei que eu posso processar. E eu posso processar sem me conectar emocionalmente ao problema. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim. Ou seja, eu deveria ter chegado em Salvador às 14, cheguei em Salvador às 18 horas ontem. 6 horas, 14, 18, 4 horas de atraso. O que foi que eu fiz? Fui num restaurante no aeroporto de Guarulhos, com minha esposa, comi, falei sobre a vida, a gente relaxou, conversou, demos risada. Aproveitei mais 4 horas com ela. É o que eu queria? Não, eu queria ter chegado às 14 horas. Só que tem coisas que você não tem controle sobre. Agora, os seus sentimentos você tem controle sobre. E muitas pessoas estão o tempo inteiro focadas no problema. Quando você foca no problema, você atrai o problema. Eu vou te explicar isso na primeira parte do nosso treinamento. Ok? Quem está comigo nessa regra, levanta a mão e diz eu. Show! Bacana, tranquilo. Indo direto ao ponto, PNL, 3 letras, programação neurolinguística. Metaforicamente, repete comigo, metaforicamente. Os doutores Richard Bandler e John Grinder associam o ser humano a um computador. De novo, isso é uma metáfora, ok? Da mesma forma que um computador tem um hardware. O que é um hardware? É uma parte física. Nós temos uma matéria, temos um corpo? Temos. Da mesma forma que um computador tem programações, os computadores têm programações? No computador que você usa em casa tem o Word, Excel, Windows, PowerPoint, não tem programas? No nosso caso, nessa metáfora, as nossas programações são nossas emoções. É como se todos vocês e eu estamos já programados para rodar, para comunicar, para manifestar tarefas, resultados e comunicação o tempo inteiro, sem que você pense, sem que você raciocine. E a gente vai chegar nesse ponto, eu vou te explicar isso melhor. Então, de forma metafórica, na década de 70, esses 2 senhores, um dia desse eu estava em São Paulo, presencialmente,
E eu mostrei essa foto e alguém falou: nossa, como seus avós são simpáticos. Não são meus avós, tá, gente? É o Dr. Richard Banner, um dos criadores da PNL, e aqui é o Dr. John Grinder, um outro co-criador da PNL. Na década de 70, eles começaram a estudar comportamento humano e eles identificaram que algumas pessoas tinham excelência de resultado, enquanto a maioria das pessoas tinham resultados medianos. Ainda hoje é assim? Ainda hoje é assim. Na sua área, tem alguém com resultado extraordinário e tem muita gente com resultado mediano? Sim. Então, o que o Bandler fez na década de 70 foi só isso. Ele começou isso no campo terapêutico. Não estou dizendo que PNL é terapia, mas a PNL nasce no campo terapêutico, onde a doutora Virginia Satir e o Fritz Perls, dois terapeutas renomados, tinham resultados extraordinários. E o Bandler começou a estudar como a doutora Virginia Satir e o Fritz Perls faziam o que eles faziam para obter resultados acima da média, enquanto a maioria dos terapeutas tinham resultados medianos. Ele começa todo esse processo através de algo que chamamos de modelagem. Repete comigo: modelagem. Modelagem é uma habilidade natural do ser humano, sua e minha. O que o Bandler fez foi tomar consciência dessa habilidade e ele começou a estruturar, entender o que a Virginia Satir fazia para ter resultados extraordinários, o que o Fritz Perls fazia para ter resultados extraordinários. Para quê? Para que ele pudesse identificar padrões. Repete comigo: padrões. Para, identificando esses padrões, se ele pudesse utilizar esses padrões, também melhorasse a performance dele. A PNL não antecede a alta performance humana, como um monte de gente besta fala por aí. Tem gente que diz assim: para você ter resultado, você precisa estudar PNL. Cutuca quem está do seu lado e fala: mentira. Se você já tem resultado extraordinário, eu com certeza ensino em alguns dos meus cursos, treinamentos e informações, algo que você faz e nem sabe como faz. É o contrário. A PNL existe porque a alta performance existe. Talvez você seja muito boa, você seja muito bom em algo e não seja muito bom em outras coisas. Aí é excelente você estudar a PNL e treinar padrões, lógico. Mas a PNL ela só nasce quando alguém extraordinário aparece. E alguém extraordinário não é sobre o Bandler e o Grinder, é sobre o que criou o ser humano. E aí vai do como você acredita nessa história toda. Então, PNL, programação neurolinguística, o meu resumo, a minha definição resumida de PNL é um conjunto de técnicas e estratégias que te gera consciência de como você funciona para que você funcione melhor. E eu gosto de usar o verbo funcionar de propósito, porque isso mantém a metáfora de que trabalhamos de forma parecida com a máquina, ou uma máquina trabalha de forma parecida com a gente. E para que serve a PNL, Isaac? Serve para você melhorar a sua comunicação, produtividade, relacionamento com seus filhos, relacionamento com seu marido, relacionamento com sua esposa. Serve para você aprender a vender mais. Serve para você melhorar o resultado em atendimentos terapêuticos também. Serve para você encantar uma plateia, gerar conexão, fazer mais dinheiro. Qualquer coisa que esteja relacionada com o ser humano, vocês vão aprender essa noite que você rege a sua vida de forma inconsciente. A PNL serve para você tomar consciência de como você funciona, para que você funcione melhor. É só isso. Tem diversas técnicas, tem diversas estratégias, tem diversas ferramentas. Eu vou mostrar algumas aqui. É lógico que não dá para mostrar tudo em 3 horas. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas de forma bem resumida, a PNL é isso. É um conjunto de técnicas e estratégias que te gera clareza de como você funciona para você performar melhor. Beleza? Década de 70, o Bandler começa esses estudos, modelando a doutora Virginia Satir, depois o Fritz Perls. Depois o Bandler, ele começa a entrevistar pessoas que tinham se livrado de fobias, abre aspas, sem querer, fecha aspas. Alguém aqui já teve uma fobia e que resolveu sozinho? Levanta a mão. Pessoal do Rio, São Paulo, levanta a mão. É como se o Bandler quisesse entrevistar você. É como se o Bandler quisesse estudar como você conseguiu modificar sua estrutura interna. Para quê? Para que ele, entendendo esse passo a passo, ele pudesse ensinar isso para várias pessoas. O trabalho dele é fantástico, do Bandler e do Grinder. E aí ele começa a estudar pessoas, começa a entrevistar, começa a modelar pessoas.
Que pessoas, Isaac? Pessoas que tiveram alta performance, em qualquer contexto, tá? Quem aqui já ouviu falar do Tony Robbins? Levanta a mão. Tony Robbins. Tony Robbins é o nome, é a pessoa mais conhecida do desenvolvimento pessoal do planeta. Para quem não conhece, para quem conhece sabe exatamente o que eu estou falando. O Tony Robbins, americano, faz treinamentos enormes com mais de 30 mil pessoas. E acho que no início desse ano ele escreveu isso. Eu vou ler para vocês, eu vou traduzir para vocês. Para quem não está conseguindo ler direito, não se preocupa, eu vou traduzir para vocês. Ele escreve isso aqui para o Bandler. O Tony Robbins, para quem não sabe, foi aluno do Bandler em 1979. Em 1979, o que nós temos hoje na PNL de formação practitioner e formação master practitioner, naquela época era uma formação só. E o Tony Robbins passou pelo processo de formação com o Bandler e o Grinder. Alguém aqui já ouviu falar do Firewalk? Aquela ferramenta de alto impacto, de andar sobre as brasas? Quem já ouviu falar aí? Levanta a mão. Esse foi o trabalho que o Tony Robbins desenvolveu sob a orientação do Grinder, na década de 79. Esse ano foi feito um documentário para o Bandler, para homenagear toda a obra que ele nos deixou. O Bandler ainda é vivo, tá, gente? Mas já fizeram o documentário, isso é ótimo, né? Isso é muito bom. E aí o Tony Robbins assistiu o documentário. O nome do documentário é Altered States, The Richard Bandler Story. Estados Alterados, a história do Richard Bandler. E quando o Tony Robbins assistiu o documentário, ele escreveu isso pro Bandler. I was deeply touched by Altered States, The Richard Bandler Story. Eu fui profundamente tocado por Estados Alterados, a história de Richard Bandler, que é o documentário que eu falei para vocês. It showed and reminded me of Richard's absolute genius. Isso me mostrou e me relembrou como Richard é um gênio absoluto, o seu humor e o seu coração. He's an all-heart man, ele é um homem de muito coração. I have had the privilege to help millions of people all over the world. Eu tive o privilégio de ajudar milhões de pessoas ao redor do mundo. But the foundations of NLP helped me start it all. Mas o fundamento da PNL me ajudou a iniciar tudo isso, junto com o trabalho que o Richard criou. It's still a part of me today. Isso é parte de mim até hoje. I have been a huge beneficiary of Richard's technology. Eu fui um grande beneficiado da tecnologia da PNL que o Richard criou. And it was grateful to see him. Foi ótimo vê-lo ser reconhecido e honrado pelo seu conhecimento através desse filme. He deserves it all. Ele merece muito. Isso aqui foi o que o Tony Robbins escreveu para o Bandler no início desse ano, quando ele viu esse documentário que saiu sobre o Bandler. Aqui é a equipe do Richard Bandler respondendo ao Tony Robbins, né, agradecendo pelas palavras gentis do Tony Robbins, tá? Gente, quem não me conhece aqui, levanta a mão. Quem não me conhece? Pessoal de São Paulo, quem não me conhece? Pessoal do Rio, quem não me conhece? Levanta a mão. Eu acabei me apresentando para vocês, eu vou me apresentar rapidamente para vocês, para quem não me conhece. O meu nome é Isaac Santos. Se você quiser me seguir para aprender mais sobre PNL no Instagram, isaacsantos.pnl, Isaac, isaac.santos.pnl, tá? E eu tive a oportunidade, a honra e a competência de ter me formado nos Estados Unidos com o Dr. Richard Bandler, Dr. John Grinder. Estudei em Londres com o Tony Robbins, nos Estados Unidos com Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, negócio do século XXI, os maiores nomes de mentalidade financeira. Então tudo que eu vou trazer para vocês nessas 3 horas não é nada que eu estou tirando da minha cabeça, não é nada que eu li num livro ou fiz em um curso raso de internet. Quando eu digo para vocês que eu estudei com o Bandler, o Grinder, o Tony Robbins e o Robert Kiyosaki, o Bandler e o Grinder, eu fiz a grade inteira deles. Eu sou um treinador legítimo, aprovado e reconhecido pelos criadores da PNL para ensinar a PNL no nosso país. É como se você quisesse aprender psicanálise e tivesse alguém legalmente representando Freud. Esse é o meu posicionamento hoje na PNL. Eu sou legalmente apto a ensinar PNL, não por um criador, pelos 2 criadores da PNL. Beleza? Então nesse momento você pode fazer assim, ufa, não é uma cilada. Você pode dar aquela relaxada, né? Que alguns de vocês estavam com a cara assim de,
será que ele sabe do que está falando? Também sou professor universitário, dou aula de pós-graduação em São Paulo, aqui em Salvador também, de PNL aplicada à oratória, PNL para resolução de conflitos, tá certo? Eu condensei uma metodologia exclusiva de ensino. Bom, pessoal, aqui eu tirando uma foto com o Isaac Santos, palestra da hora. Ele é dividido por 3 partes, as lives tá tudo postada. Vou deixar o link aí na descrição de cada live falando cada tópico. Espero que você tenha gostado do canal e do conteúdo e valeu!